E estamos aí no canal Tio Rafa Viana. Vamos lá, nós vamos lá trabalhar com relações e funções. Então, um prazer estar com vocês novamente, certo? Então, nós temos aqui um plano cartesiano, símbolo do Batman, pura geometria plana, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então, vamos lá, meu povo. Então, podemos afirmar o seguinte, que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Lá na frente, nós iremos compreender melhor. Então, no primeiro exemplo da aula de hoje, sobre relações e funções, nós temos um exemplo do nosso dia a dia. Angélica vende maravilhosas din-din, sacolé, ao preço de 80 centavos cada. Para não ter de fazer contas toda hora, ela montou a seguinte tabela. A quantidade está escrita em cima e o valor correspondente a cada quantidade está embaixo. Um din-din é 80 centavos, dois din-din, 1,60, 10 din-din, R$ 8. Nesse exemplo, estão sendo medidas duas grandezas, a quantidade de din-din e o respectivo valor. A cada quantidade de din-din corresponde a um único valor. Dizemos, por isso, que o preço é função da quantidade de din-din. Assim, a fórmula matemática que estabelece a relação de interdependência entre o valor y e a quantidade de x será, traduzindo isso tudo, meu povo, isso é uma função, x é uma variável independente. Ela pode variar dependendo da quantidade de din que você quer. O valor de y depende da quantidade de din-din que você está querendo. Então, y é uma variável dependente. Y depende do valor de x. Então, isso é um exemplo de função. Então, continuando. No produto cartesiano ou relação, você diz assim, ó, vou traduzir o que está escrito em cima. A cartesiano B é igual a xy, tal que x pertence a A e y pertence a B. Traduzindo, o primeiro conjunto aqui, nesse diagrama AB, o primeiro conjunto representa os elementos de x, do par ordenado. E o segundo conjunto aqui representa os valores de y. Então, de onde partem as flechas, você chama de domínio. Aonde chegam as flechas, você chama de imagem. Então, nessa relação, A cartesiano B, ou A versus B, ou A plano cartesiano B, é representado por compreensão, do jeito que eu li, no diagrama, ou por enumeração, mostrando os pares ordenados, como está escrito aqui embaixo. 1 está ligado a 0, está aqui. 1 está ligado a 2, está aqui. 1 está ligado a 4, está aqui. 2 está ligado a 0, está aqui. 2 está ligado a 2, está aqui. 2 está ligado a 4, está aqui. Lembrando que de onde partem as flechas serão os primeiros elementos, o valor de x. É por isso que tem um par ordenado, x, y. Tem que manter uma ordem. Então, o primeiro elemento são do conjunto A. O segundo elemento do par ordenado são do conjunto B. Então, observando o seguinte. A versus A cartesiano A, é a mesma coisa de A ao quadrado. Lembrando do fato, se o conjunto A for diferente do conjunto B, a relação A cartesiano B será diferente de B cartesiano A. Muito cuidado nessa hora. Então, para tu saber o número de elementos do A cartesiano B, basta tu multiplicar o número de elementos do conjunto A pelo número de elementos do conjunto B. Traduzindo, aqui tem 2 elementos, aqui tem 3 elementos. 2 vezes 3, teremos 6 pares ordenados. Então, isso é questão de lógica. Agora, como é que tu lê isso daqui? R2.A, reta B. Então, R é a relação de A em B. Muito cuidado, meu povo. Não esqueça.
Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação binária, dois conjuntos de A em B, é um subconjunto de A cartesiano B, formado pelos pares x, y, que possui uma relação associando o elemento x de A ao elemento y de B. Foi o que eu expliquei em cima. Olha aqui essa brincadeirinha. Sejam os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5 e B, 1, 2, 3, 4. Então, a relação x pertence a cartesiano B, tal que x é menor do que y. Você só irá fazer os pares ordenados quando o elemento x for menor do que esse. Eu posso pegar 1 com 1? Não. Mas eu posso pegar 1 com esse 2. Tá aqui, ó. 1 com 3, tá aqui. 1 com 4, eu posso botar aqui. O par ordenado. O 2, eu posso agrupar com 1? Não, porque 2 é maior. Ele está dizendo que x é menor do que y. Então, 2 tem que ser menor do que o y. Então, y, 3, dá certo? Dá. 2 com 4 dá certo? Dá. 3 pode com 1? Não. 3 pode com 2? Também não. 3 com 3? Não. Mas pode 3 com 4. Tá aqui. Então, o 4 e o 5 não formam par ordenado, porque eles são valores maiores do que o de B, que corresponde a y. Então, a resposta desse exemplo são esses pares ordenados aqui. Então, isso são exemplos de relações. Então, como eu falei, toda função é relação, mas nem toda relação é função. Muito cuidado. Por quê? De acordo com esse diagrama aqui, ó, você está vendo que tem os elementos 1, 2, 3 estão interligados com os elementos de B. Mas o 4 e o 5 não estão relacionados com os elementos de B. Então, isso é uma relação. Numa função, jamais pode sobrar elemento em A para ser ligado. Certo, meu povo? Fique esperto. Então, o domínio dessa relação é 1, 2, 3. A imagem dessa relação é 2, 3, 4. Os números que foram flechados. O contradomínio, se eu estivesse perguntando, seria todo o conjunto B. Então, isso é exemplo de relação. Esse exemplo 1 aqui, essa primeira questão, está resolvida numa live que eu fiz para meus alunos da escola pública, direcionada a eles. Então, já respondi essa questão, a segunda, a terceira. Pronto. A primeira, a segunda e a terceira. Então, qualquer dúvida, vá lá, meu povo. Então, reveja a live sobre função e relação. Prosseguindo aqui, ó. Função de A em B. F de A em B. Sejam A e B conjuntos não vazios. Uma função f de A em B é uma relação que associa a cada elemento de A uma e somente uma imagem de B. Toda função f de A em B é uma relação. Entretanto, nem toda relação de A em B é uma função. Eu já expliquei isso. Então, você está vendo aqui, ó, o diagrama 1, o diagrama 2 representa função, porque cada elemento de A está relacionado ao elemento de B. O elemento, esse elemento e esse elemento pode ter a mesma imagem? Pode. Então, 2, 3 ou mais elementos podem ter a mesma imagem. É a mesma coisa de você tirar uma foto. Então, todos aparecem na mesma fotografia. Ó, cada elemento de A está associado a cada elemento de B. Está sobrando em B, não tem nada. Não pode sobrar em A. Então, 1 e 2 representam função. A relação está representada no diagrama 3 e no diagrama 4. Então, no diagrama 3 é uma relação porque tem elementos sem imagem. O elemento ou o diagrama 4 é uma relação
porque tem um elemento com 3 imagens. Então, isso é impossível. Isso é uma relação. Se liga. Um elemento só pode ter uma imagem, certo? Não 3. Então, vamos agora começar com função. Então, função, cada elemento com sua imagem. Esses 2 elementos podem ter a mesma imagem? Pode. Só não podia ser ao contrário. Então, o domínio aqui é -1, 1, 2 e 3. A imagem é 038. Está aqui embaixo, ó, em destaque. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B, que é o contradomínio. Os que foram flechados, juntamente com os que não foram. Domínio é de onde partem as flechas. Então, isso tudo eu resumi nisso. Lembrando, cada elemento do domínio está associado a uma e somente uma imagem no contradomínio. Fica a dica. Função afim é toda função polinomial de primeiro grau, isto é, na qual o maior expoente é 1. Pode ser que você conheça a função afim simplesmente como uma função de primeiro grau, que é a mesma coisa. A forma algébrica de como representar uma função afim está aqui embaixo. Y é igual a f de x, que é igual a x mais b. Mas tem muita faculdade que gosta de confundir a cabeça do aluno. Bota x é igual a y, então botei logo. X pode ser igual a y, pode ser. Eu não estou dizendo que é igual. Então, muito cuidado. Função é representado sempre por f e, entre parênteses, x. F de x, com toda certeza, pode ser trocada por y. Então, tanto faz y ou f de x, representam qualquer função. Essa função aqui é de primeiro grau, porque a variável x tem expoente 1. Certo? Tem expoente 1. Lembrando que A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear no conteúdo de geometria analítica. Para tu saber a raiz da função ou o zero da função, basta tu pegar a função e igualar a zero. Ao igualar a zero, tu vai descobrir o valor de x. Então, esse B passa para cá negativo. Então, AX é igual a menos B. Então, o A passa dividindo. Então, menos B sobre A é o valor de x. É a raiz da função do primeiro grau, ou o zero da função. E, só lembrando, que na função afim ou do primeiro grau, que é a mesma coisa, tem apenas uma única raiz. Prosseguindo, o gráfico da função afim sempre será representado por uma reta crescente ou decrescente. Essa reta está subindo, representando uma função crescente, subtende que o A é maior do que zero. O termo independente está aqui, ó. Ele sempre irá estar em cima do eixo de y. Sempre. É o ponto de interseção com y. A raiz, o que nós acabamos de descobrir, vai ficar sempre em cima do eixo de x. Então, a raiz que nós acabamos de descobrir aqui, ó, menos b sobre a, ela está localizada aqui, ó, no ponto vermelho. Então, é o valor que nós descobrimos e zero, porque está em cima do eixo de x. Aqui é 0 e b, porque está em cima do eixo de y. Isso é uma função afim crescente. Então aí, ó, como encontrar 2 pontos no gráfico? Eu já falei. Para tu fazer o gráfico, basta tu saber a raiz, o valor de x, e o termo independente. Se liga, meu povo. Aí eu falei aqui também que o coeficiente angular é o A e o coeficiente linear é o B. No conteúdo de geometria analítica, tu também pode dizer que A é representado pela tangente de alfa. Então, isso em geometria analítica. Na faculdade, no Enem, eles adoram citar taxa de crescimento. Cuidado, meu povo. Você pode determinar a direção da reta do gráfico da função
a partir do coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? A. Coeficiente angular é A. E de onde é que vem esse A? Da função do primeiro grau. Fique esperto. Um abraço a todos os meus alunos e ex-alunos que estão assistindo essa videoaula. Saudades. Fé. Iremos vencer essa batalha. Se cuida, meu povo. Então, prosseguindo o assunto. A função do primeiro grau, ou linear, é determinada em várias maneiras. Ela pode ser chamada de função afim, função identidade, função linear, função contínua. Todas são do primeiro grau. Então, o que resume isso tudo? Função do primeiro grau. Ou afim, ou linear, ou identidade, ou contínua. Como é que irei saber a diferença de todos? Você tem que sacar que uma função afim, o A tem que ser diferente de zero e o B tem que ser diferente de zero. A função algébrica é essa. F de x é igual a x mais b. Então, A tem que ser diferente de zero, B tem que ser diferente de zero. Como esse gráfico está descendo, como é que tu lê um gráfico? Sempre da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita estou subindo. Da esquerda para a direita estou descendo. E por que é que eu estou descendo? Porque o que está na frente de x é menos 2. Menos 2 é menor do que zero. Se é menor do que zero, é uma função decrescente. Como a reta não toca na origem, função afim. Se a reta tocar na origem e o A for 1, só tem x. Então, subtende que A é 1. Não tem B, ou seja, B é 0. Então, o gráfico passa na origem. Então, essa função identidade, eu também posso chamar ela de função bissetriz. Está dividindo o quadrante em partes iguais. Os quadrantes ímpares. Primeiro, terceiro quadrante. Função linear. Parece com função identidade. A diferença aqui é que o A é 1 e o B é 0. Aqui não. O A tem que obrigatoriamente ser diferente de 0. B continua igual a 0. Então, A é 2. 2 é maior do que 0. Se é maior, é crescente. Como está passando na origem, função linear. Se não passa na origem, função afim. Afim de passar na origem, mas não passa. Então, bota isso na sua cabeça. Quando não passa, função afim. Quando passa, função linear ou identidade. E se não passar se não tiver A, vai ter só B. Então, quando A for 0, B tem que ser diferente de 0. Então, aqui em cima, se A for 0, A vezes x, quer dizer, 0 vezes x é 0. Então, sobra B. Então, quando sobra só o B, então é uma função constante ou contínua. Tanto faz. Então, isso é o resumo de função do primeiro grau. Vamos lá, meu povo, botar em prática. Vamos começar a resolver questões subindo o nível devagarzinho. Se f de x é igual a 3x mais 2, qual o valor de x para que f de x seja igual a 5? Então, você está vendo que a função f de x foi dito na questão que é 5. Então, tu pega esse 5 igual a 3x mais 2. Está aqui, Então, no lugar de f de x, tu bota 5. Então, 5 é igual a 3x mais 2. Passando 2, imaginariamente, para o primeiro membro, passa negativo. 5 menos 2 está aqui, 5 menos 2, 3. Esse 3x está aqui, É porque eu sempre gosto de deixar o x no primeiro membro. E o que não tem x no segundo membro. Então, você liga lá. 2 passando para cá, passa negativo. Então, é 5 menos 2. Está escrito aqui. O 3x fica. Então, 3 passa dividindo. 5 menos 2, 3. Esse 3 passando dividindo. 3 dividido por 3, 1. Então, o valor de x é 1. Olha aí, meu povo. Se você está compreendendo nossos vídeos, deixa um like, compartilhe. Ajuda o canal a crescer. Temos aí, quinta questão. A função é dada por f de x igual a 3x menos 6. A raiz dessa função é
Então, eu quero o valor da raiz, ou o zero da raiz. Então, isso é o valor de x. Para tu descobrir a raiz, tu tem que pegar a função igualar a zero. Então, igualando a função a zero, tu passa menos 6 para lá. Ele passa positivo. Então, 3x é igual a 6. O 3 passa dividindo, porque está multiplicando o x. Então, ele passa dividindo. 6 por 3, 2. Então, o valor da raiz é 2. Olha aí que coisa rápida. Então, isso são questões típicas que caem no SPAES, concurso. E tem muita gente que pula, deixa em branco, chuta. Então, não deixe mais questões em branco, não, meu povo. Assista as videoaulas do canal Tio Rafa Viana. Vamos lá. Sexta questão. Uma função do primeiro grau é dado por f de x igual a x mais b. Sabe-se que f de 1 é 5. E f de menos 3 é igual a menos 7. Então, essa função é? Então, ele deu dois valores. F de 1 é 5 e f de menos 3 é menos 7. Para tu resolver isso, tu vai substituir individualmente. Vai botar 1 no lugar de x igual a 5. Tá aqui embaixo, ó. Eu botei 1 no lugar desse x, que fica a vezes 1 mais b igual a 5. A vezes 1, a. Desce o b, desce o 5. Então, você tem que guardar isso daqui, meu povo. Certo? Guarda isso daqui, ó. Então, ó, o que é que nós iremos fazer aqui? Deixa eu olhar se dá certo. Então, ó, isso daqui é uma equação. Vamos para o outro. F de menos 3 é igual a menos 7. Então, tu vai pegar menos 3 novamente e vai substituir no lugar de x. Tá aqui, ó. Então, peguei menos 3, botei no lugar de x. Então, fica a vezes x. Quanto é x? Menos 3. Mais b igual a menos 7. Então, a vezes menos 3 é menos 3a. Mais b igual a 7. Você tem outra equação. Juntando essa equação com essa equaçãozinha aqui, vamos montar um sistema. Então, você tem duas equações com duas variáveis. Para agilizar o serviço, eu multipliquei a segunda equação por menos 1. Menos 1 vezes menos 3a fica 3a positivo. Menos 1 vezes b fica menos b, igual a 7. Então, estou mostrando aqui ó, que eu inverti. Eu multipliquei por menos 1, sacou? Então, somando a primeira equação com a segunda equação, mais b menos b se anulam. Então, sobrou o quê? A mais 3a, 4a. 5 mais 7, 12. O a passa dividindo. 12 dividido por 4, 3. Sabendo agora do valor de a, você substitui na primeira, ó. No lugar de a, tu bota 3, ó. Tá aqui, ó. No lugar desse a, eu botei 3. Mais b é igual a 5. Para descobrir b, é só passar 3 para cá, ó. Ele passa negativo. 5 menos 3, 2. Mas o que é que a questão está querendo? É a função algébrica do primeiro grau. Então, se tu sabe agora o valor de a e sabe agora o valor de b, então é só armar a função do primeiro grau. Não é ax mais b? A é 3, b é 2. E agora é só correr para o abraço, porque é letra D. Olha aí, show de bola. Olha aí a sétima questão. Essa questão aqui, esse estilo de questão, a URCA adora, a UES, outras faculdades particulares aqui da região do Cariri, adora que você analise gráfico, onde tem muita gente que tem raiva de gráfico. Então não tenha mais raiva. Preste atenção. Dos gráficos, o único que representa uma função de dos gráficos, o único que representa uma função de imagem y pertencendo aos reais, tal que 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4, e domínio x pertencendo aos reais, tal que 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Então, ó, a questão já tá exposta para o aluno de maneira invertida. Ele primeiro deu a imagem, depois deu o domínio.
Você não pode começar por imagem, você tem que começar pelo domínio. Você irá dominar os que estão na imagem. Então, você saca logo que zero é bolinha fechada, porque é menor ou igual. Quando tem um pau embaixo, a bolinha é fechada. Quando não tem um pauzinho, a bolinha é aberta. Então, qual desses gráficos representa essa função? Você saca logo que eu já escrevi aqui, ó, botei uma retazinha paralela ao eixo de y. Se essa reta tocar mais de uma vez nesse ezinho de cabeça para baixo, não é função. Então a reta está tocando, ó, uma, duas, três vezes. Então o gráfico não é função. Aqui, ó, uma curva toda cheia, um gráfico cheio de curva, isso não é função. Por quê? Ó, a reta que eu botei aqui, paralela ao eixo de y, tocou uma, duas, três, quatro vezes. Então, quando o elemento tem mais de uma imagem, não é função. Então, já foi descartado o gráfico da letra E, o gráfico da letra D e vamos para o gráfico da letra A. O gráfico da letra A, você está vendo que houve uma quebra. Se houve uma quebra, então você já pode desclassificar essa função, certo? E também, ó, aqui, ó, essa linha está tocando mais de uma vez nesse pedaço de gráfico, porque está quase vertical, quase reto. Então, não é função. Então, você irá ficar em dúvida no gráfico da letra C e na letra B. Mas o que foi que eu disse a vocês no início da questão? Que prestasse atenção no domínio. Bolinha fechada no 0, bolinha aberta no 3. Ó, fechado no 0, fechado no 3. Pode? Não pode. Então já está descartado o gráfico B. Vamos para o C. Fechado no 0 e aberto no 3. Então está aí a resposta correta. Letra C. De corazione. Olá, meu povo. Olha a questão estilo Enem. Show de bola. Vamos estudar, meu povo. Aproveita essa quarentena. Vamos estudar. Faça qualquer coisa, mas não fique parado, não. Vamos estudar. Vamos ser felizes. A época tá pesada, tá difícil, tá. Mas temos que manter o foco. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Então, ó, suponha que o número de carteiros necessário para distribuir em cada dia as correspondências entre as residências de um bairro seja dado pela função f de x igual a 22x dividido por 500 mais 2x, em que x é o número de residências e f de x é o número de carteiros. Se forem necessários 6 carteiros para distribuir em um dia estas correspondências, o número de residências desse bairro que as receberam é... Tu diz, não entendi nada. Certo? Respira. Volta para a questão. Ele diz que x é o número de residências. F de x é o número de carteiros. Então, se na questão está dizendo que f de x é o número de carteiros, tem quantos carteiros? 6. Então, ó, no lugar de f de x aqui, ó, eu botei 6 e igualei ao resto da função. Tá aí, meu povo, ó, 6 é igual a 22x dividido por 500 mais 2x. Então, você faz cruz, credo, meus pelos extremos, abaixo de 6 subtendo que tem 1. 1 vezes 22x, 22x. 6 vezes 500, 3.000. 6 vezes 2x, 12x. Esse 12x está positivo, passa para o primeiro membro, negativo. 3.000 continua no segundo. 22x menos 12x dá 10x, igual a 3.000. Esse 10 passa dividindo. 3.000 dividido por 10 dá 300. Então, 300 é letra A. Mais uma questão resolvida. Vamos lá, meu povo, vamos lá. Se você está gostando, se você está entendendo, deixa logo um like, nos ajude, certo? Compartilhe com seus colegas, amigos. Ó, nona questão. Certo economista supõe que, em uma população de F famílias, o número N de famílias cuja renda excede X reais é uma função da variável X.
dado por n é igual a 2 vezes f dividido por raiz de x. De acordo com essa função, quantas são as famílias brasileiras cuja renda excede R$ 2.500? Suponha que há 30 milhões de famílias no país. Aí tu diz, não entendi nada. Não se preocupe não, meu povo. Vamos botar tic-tac para funcionar. Você tem que ler mais, resolver mais questões. Deixa a preguiça de lado. Ó, vamos lá. Se você observar aqui em cima, ele disse na questão que F é a quantidade de famílias. Então, na função, na fórmula que ele deu, no lugar do F, tu bota 30 mil famílias. Bota 30 mil. No lugar de X, tu bota o que excede. 2.500. Tudo isso ele disse na questão, ó. Excede X reais. Então, quanto é X? 2.500. Então, aqui, ó. No lugar de F, botei 30 milhões. 30 milhões vezes 2, dividido por raiz de X. Quanto é X? 2.500. Se tu não sabe de cabeça quanto é raiz quadrada de 2.500, basta tu botar 25 vezes 100. 25 vezes 100, 2.500. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Raiz quadrada de 100? 10. Resolvido teu problema. Voltando para a parte de cima. 2 vezes 30 milhões dá 60 milhões. Está aqui 60 milhões. Eu cortei um zero com um zero. Então 5 vezes 1, 5. Ao invés de ser 60 milhões, tem 6 milhões. 6 milhões dividido por 5 dá 120 mil. Mas 120 mil não é o que ele quer na questão. Ele quer em porcentagem. Ó, o valor que não tem porcentagem, a letra A, ó, 5 milhões, já está falso. 6 mil famílias, está falso. Então você vai transformar em porcentagem esse valor. Tu sabe que 30 milhões, citado na questão, corresponde a 100%. O valor que nós achamos, 1.200.000, 1.200.000, está para X, né? Então, cruz credo. Então, fazendo cruz credo aqui, eu acho que eu botei aqui, ó. Peraí, 60 dividido por 5, 12. Então, você coloca 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Tá faltando um zero aqui. Depois eu corrijo. Então, aqui tá faltando um zero, aqui eu botei certo. Então, aqui você tem 1.200.000, está para X. Cruz credo. Fazendo cruz credo, 30 milhões vezes X. Lembrando que aqui tem 5 zeros. Eu cortei 5 zeros aqui, ó. 3, 5 zeros. Fica 300 vezes X. 300 vezes X, 300x. 12 vezes 100, fica 1.200. Aí eu passei 300 dividindo. Cortando 2 zeros com 2 zeros, 12 dividido por 3, 4. 4 o quê? Por cento. Porque está abaixo de 100%. Então, porcentagem abaixo de porcentagem. Então, aqui é 4%. Mas eu ensinava na faculdade uma maneira mais direta. Só que o Enem, você resolve boa parte das questões de matemática, de física, por regra de 3, de química, por regra de 3. Mas eu estou mostrando outra maneira direta. Tu pega aqui 1.200.000 e divide por 30 milhões. Ao dividir esse por esse, dá 0,04. Ao multiplicar por 100, para deixar em porcentagem, é 4%. Então, a alternativa correta está entre 1 e 5%. Letra C. Show, show! Olha aí, questão linda. Num tanque, as variações na população de espécies de peixe A, B e C são descritas no período de 10 meses, pelos gráficos abaixo. Assinala a alternativa correta. No período de 0 a 2 meses, a população de B manteve-se menor do que C. Vamos olhar o gráfico, analisar o gráfico. Vamos aprender a analisar o gráfico, meu povo. Na horizontal, representa meses. Na vertical, representa a população. Então, referendo, de acordo com a questãozinha aqui, ó, letra A, no período de 0 a 2 meses, ó, de 0 a 2 meses, a população B manteve-se menor que C. Ó, B está em cima.
Então, B é maior do que C. Então, alternativa A, falsa. No quinto mês, havia menos de 3.500 peixes nesse tanque. Quais são os peixes? A, B, C. Quinto mês. No quinto mês, tu tem aqui 1.000 peixes da espécie B, aqui ó, no quinto mês. Aqui, você tem 1.400 peixes da espécie A. E um pouco mais acima, você tem 1.600 peixes do tipo C. Somando aqui, ó, 1.400 mais 1.000 mais 1.600 dá 4.000. Então, a alternativa B já é falso, porque ele botou 3.500. Então, o total de peixe é 4.000. A alternativa correta é a letra C. No período de 0 a 5 meses, as populações de B e C mantiveram-se crescente. B está subindo, está subindo, subindo, subindo. C também está subindo, parece o gráfico do coronavírus. Eu não vejo a hora dessa curva começar a cair. Aí nós iremos sair da quarentena, se Deus quiser. Então, os grandes matemáticos das grandes faculdades estão trabalhando matematicamente, calculando se está crescendo ou está diminuindo. Mas, de acordo com as notícias, o gráfico continua subindo. Mas fé em Deus, vai dar certo. Letra D. A população C atingiu seu máximo no terceiro mês? C, ó, atingiu o máximo foi no quinto mês. Então, tá errado terceiro mês. Letra E. No período de 3 a 7 meses, a população B manteve-se maior que A? A população B manteve-se maior do que A no terceiro e sétimo mês, ó. Entre o terceiro e o sétimo mês. O B tá maior, não, o B tá menor do que A. E na questão ele falou maior. Na realidade é menor. A tá acima de B. Então é falso. A alternativa correta é letra C de coração. Olha que coisa mais linda. Nos gráficos seguintes, determina o domínio e a imagem das funções. Domínio, eu falei no início dessa aula, é tudo que está em cima do eixo de x. Tudo que está em cima do eixo de x é o domínio. O que está no eixo de y é a imagem. Então, o domínio vai de menos 3 a 5. Lembrando que 3 é fechado e 5 é aberto. Eu coloquei aqui, ó, menos 3 a 5. Aí vem, a imagem vai de menos 1, que é o menor valor, ao maior valor, a 4. Então, menos 1 é aberto e 4 é fechado, porque está na linha. Então, está escrito aqui, ó, menos 1 e 4. Show! Agora, um para o outro. Domínio vai de menos 6 a 9. Só que tem um buracozinho aqui, meu povo, ó. Se tem uma bolinha aberta, você diz que é de menos 6 a 9, com exceção do 4. Tá escrito aqui, ó. Tio Rafa é tio Rafa. Aí a imagem, o menor é menos 5, ao maior que é 6. Isso é a imagem. Lembrando que 6 é aberto. Aí na 12ª questão, ele está querendo que você determine o período crescente e decrescente. O período decrescente em A vai de menos 3 a 0, é o primeiro período decrescente. O segundo período vai de 2 até 5. Lembrando, para você determinar o período, tu tem que olhar para o eixo de x, certo? Período, domínio, é tudo no eixo de x. Aí o período crescente aqui, ó. Sim, o crescente vai de 0 até esse ponto. Esse ponto é quanto? 2. Então, de 0 a 2 é crescente. Já na letra B, o período crescente vai de menos 6 até menos 1. Então, nesse intervalo aqui, de menos 6 a menos 1 é crescente. E no período de 7 a 9 também é crescente. Onde é decrescente? Decrescente vai partir de menos 1
até 4 aberto. Então, tudo caindo. O outro período que cai também, que é decrescente, é de 6 a 7. E onde é que será contínuo? De 4 a 6 é contínuo. Então, isso, mais um para você aprender a analisar gráficos. E agora, função do segundo grau, ou função quadrática. Olha aí, meu povo. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso é uma função algébrica que representa uma função quadrática. Lembrando, com a diferente de zero, para que ela seja do segundo grau. Porque se o a for igual a zero, isso não vai existir. Vai existir bx mais c. Então passa a ser de primeiro grau. Então a função é de segundo grau quando tem uma variável, um expoente 2. O maior expoente é 2. Então, isso representa uma função do segundo grau. Então, você está vendo aqui que ABC pertence ao conjunto de números reais. Pode assumir qualquer valor. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero. Eu botei aqui duas equações do segundo grau. Uma completa e a outra incompleta. O valor de A aqui é 1. O valor de B aqui é 5. O valor de C aqui é 8. Então, igual a zero. Já na segunda equação, o valor de A é 1, o valor de B não tem, o valor de C é 9. Então, o termo independente aqui é 9 e o termo independente aqui é 8. Para tu encontrar as raízes dessa equação ou das funções do segundo grau, você tem que usar a fórmula do cara, Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Delta, quem é delta? É b ao quadrado menos 4ac. Se liga, meu povo. Aí tem a equação aqui e tal. Para você saber ou calcular o ponto de virada, ou ponto máximo ou ponto mínimo, se for côncavo para cima, você tem o valor mínimo. Se for côncavo para baixo, você terá valor máximo. Para você calcular os dois, você precisa do x do vértice e y do vértice. Olha aí que resumão de mão beijada para vocês. Função do segundo grau ou quadrática. Estamos aqui, ó. Côncavo para cima. Por que é côncavo para cima? Porque o A é 2. 2 é maior do que 0. Tem C aqui? Tem não. Se não tem um C, vai passar na origem do plano cartesiano. Então, você está vendo aqui, essa parábola tem uma raiz entre menos 3 e menos 2, e a outra raiz é 0. Então, é côncavo para cima. Se liga. Aí nós temos aqui, ó, quando A for maior do que 0 e quando A for menor do que 0. E o que é que representa esses 6? Quando o delta. Quando o delta for maior do que 0, você tem duas raízes reais. Aqui e aqui, ó. Duas raízes reais, distintas. Quando o delta for igual a 0, você terá duas raízes reais iguais. Vai tocar somente uma vez no eixo de x. Quando o delta for negativo, não tem raízes reais, tem raiz complexa. Então, não toca no eixo de x. Não toca no eixo de x quando o delta for negativo, porque não terá raiz. Então, novamente, está aqui e vamos partir para resoluções de mais questões. Só que agora, de função do segundo grau. Então, a primeira equação do segundo grau temos sendo x' e x duas linhas, com x1 ou x' maior do que x duas linhas, raízes da equação de segundo grau, x mais 4 vezes x menos 1, igual a 5x mais 20. Você tem que resolver primeiro isso daqui, ó. Ou seja, x' dividido por 2 mais x duas linhas. Lembrando que x' tem que ser maior do que x duas linhas. Se liga na posição dessa questão. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1,
você tem menos x. 4 vezes x, 4x. Menos x, 3x. 4 vezes menos 1, menos 4, igual o resto. Então, você tem aqui, ó, 5x passa para cá, passa negativo. 3x menos 5x dá menos 2x. Esse 4 vai juntar com esse 20. 20 passa negativo. Menos 20 menos 4, menos 24. Isso tudo é igual a zero. Aí tu tem que lembrar da forma de Bhaskara, que diz que b ao quadrado. Quem é b? Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes a vezes c, está aqui, ó. Menos vezes menos, mais 4 vezes 24 dá 96. Mais 4, 100. Raiz de 100, 10. Então fica 2 mais 10. Ou 2 menos 10. Dividido por 2 vezes a. A é 1. E por que 2 positivo? Porque menos da fórmula com menos da equação fica positivo. 2 mais 10, 12 dividido por 2, 6. 2 menos 10 fica menos 8 dividido por 2, menos 4. Você está vendo que a condição da questão é que x' seja maior do que x duas linhas. Então, x' é o maior, 6. E x duas linhas, menos 4. Substituindo na equaçãozinha que ele deu, está aqui embaixo. Ó. 6 por 2 dá 3, menos 4. 3 menos 4, menos 1. Então, corre para o braço, que é a letra B, de bacana. Olha aí, meu povo, que questão linda do Enem. O famoso motociclista Evan, pense no inglês. Em uma apresentação, salta com sua motocicleta sobre a fileira de carros, ao lado de uma rampa de 2 metros de altura, como mostra uma figura a seguir, fora de escala. A superfície da rampa acompanha a retomada de equação y igual a 1 sobre 10x. A trajetória da motocicleta, a partir do instante em que perde ou entre em contato com a rampa até atingir o solo, e é capturado por um arco de parábola y igual a menos 1 sobre 900 x ao quadrado, mais 7/30 avos de x, menos 20 nonos. Assinale uma alternativa que indica corretamente ou o comprimento do deslocamento horizontal da motocicleta no ar. Eita, tio Rafa, não entendi não. Relaxa, macho. Se liga. A questão está dizendo tudo. Só basta que tu pare, respire e volte tua atenção para a questão. Foca. Olha para cá. A superfície da rampa acompanha a retomada da equação. Ele está dizendo que a rampa é essa parte cinzenta aqui, ó. O motociclista vem e toca na rampa. A rampa vem, ó, daqui, ó, até aqui. Daqui, o motociclista vai com Deus. Até aqui. É doido. Então, a rampa é representada por essa função. Já a parte que o motociclista fica no ar é representada por essa daqui. Então, fique esperto. Para cá. Se ele disse, na questão aqui, ó, que a rampa tem 2 metros de altura, 2 metros de altura é o valor de y. Então, eu botei aqui, ó, 2 metros é igual à função que ele deu, 1 sobre 10x1. Então, se tu fizer cruz credo, 1 vezes x1 é x1. Então, você tem x1 igual a 20. Tá aqui. E isso é o tamanho da rampa. Como assim? É daqui para cá é o tamanho da rampa. O que ele quer tá aqui embaixo, ó, motocicleta no ar. Então o que ele quer é o valor daqui para cá. É onde o pessoal erram, porque não presta atenção. Então se ele quer da rampa para lá, tu tem que descobrir a raiz. Basta tu descobrir o maior valor da raiz. Mas eu botei os dois, só para tu prestar atenção. Então, qual é a fórmula de delta? Né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 1 vezes 20 dá 80.
900 vezes 9 dá 8.100. 30 ao quadrado é 900. 7 ao quadrado, 49. Tirando o mínimo, é 8.100. Então, 8.100 dividido por 900 dá 9. Vezes 49 dá 441. 8.100 dividido por 8.100 dá 1. Vezes 80. 80. 441 menos 80 dá 361. Sobre 8.100. Então, isso é o valor de delta. Continuando na forma de Bhaskara, tu sabe que x' será menos b, tá aqui o b positivo, menos é da forma. Vou pegar primeiro o mais, depois vou pegar o menos. Somando isso daqui, ó, tu tira o mínimo entre 30 e 90, que é 90. 90 dividido por 30, que dá 3. 3 vezes menos 7, que dá menos 21. 90 dividido por 90 dá 1. 1 vezes 19, 19. Aí, 2 vezes menos 1 fica menos 2 sobre 900. Aí você pega, subtrai aqui em cima, fica menos 2 sobre 90. Não é divisão de fração? Repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Então, ao inverter, ó, fica menos 900 sobre 2, que multiplica menos 2 sobre 90. Então, 90 vezes 2, que é... Ou, posso simplificar, ó, 2 com 2 dá 1. 900 dividido por 90 dá 10. Então, isso daqui é descartado. Eu não quero. Eu quero o maior valor. Então, nós fizemos a mesma coisa daqui. Então, o maior valor daqui é 200. Lembrando que quer o valor de x, a distância que o motociclista percorre no ar. Mas ele percorre de rampa 20 metros. É por isso que eu estou subtraindo aqui, ó. 200 menos 20 é 180. Então, 180 é daqui para cá. Então, 180 é letra A. Se tu não prestasse atenção, tinha a resposta, ó, também errada. Letra A. A resposta correta é letra C, 180. Se liga, meu povo. Mais uma de função, olha aí. Só para tu prestar atenção. Dado uma função afim, definida por f de x igual a 15 mais 3 mais 3m mais 9 ao quadrado de x, para quais valores reais de m essa função será constante? Então, ele quer que isso seja constante. Como é que vai ser constante? Se tu igualar isso tudo a zero, igualando a zero fica só 15. Aí passa a ser constante, uma função do primeiro grau. Então, ó, pegando o que está entre parênteses, igualando a zero, passa 9 ao quadrado, 81, passa para lá, menos 81. O 3 passa dividindo. Menos 81 por 3 dá menos 27. Morreu a questão. Você iria chutar, mas não chuta mais. Dá menos 27. Show de bola. Aí, meu povo, tem mais uma consideração final aqui sobre o domínio de uma função. Muito cuidado nessa hora. Domínio de uma função é a condição de existência da função. Então, quando tem x no denominador de uma fração, tu diz que esse denominador tem que ser diferente de zero. Então, tu pega, ó, x menos 1, diferente de zero. Então, x, passando menos 1 para cá, ele passa negativo. Quer dizer, passa trocando o sinal de menos, fica positivo. Então, na prova da URCA, não vai estar escrito assim, vai estar escrito assim, ó. Todo número real, com exceção do 1. Mas se for em outro canto, vai estar assim, ó. No programa aqui, esse ponto aqui pertence, viu? Porque foi convertido, não fez a leitura correta. Então, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 1. Então, isso é condição de existência, o domínio da função. Agora, quando x vier dentro de uma raiz quadrada, tu diz que o que está dentro, radicando, tem que ser maior ou igual a zero. Porque o que está dentro de uma raiz quadrada só existe se for raiz de número positivo. Certo? Então, x, 4x menos 6, tem que ser maior ou igual a zero. Então, passando esse x para aqui, ele passa negativo, quer dizer, passa positivo. Então, 4x é maior ou igual, que está faltando aqui, do que 6. O 4 passa dividindo. 6 por 4, simplificando, fica 3 meios.
Então, a resposta, o domínio dessa função é que x assume qualquer valor real, pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 meios. Olha aí que coisa linda para finalizar nossa aula com chave de ouro. Então, f de x é igual a raiz cúbica de 3x menos 9. O radicando de uma raiz de índice ímpar pode ser um número negativo, nulo ou positivo. Então, o que está dentro da raiz assume os reais, pode ser qualquer valor, certo? Porque o índice da raiz é ímpar. Quando for raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, o domínio sempre será os reais. Agora, quando vier uma raiz em cima, raiz quadrada, e uma raiz no denominador de uma fração, você tem que fazer a interseção das duas condições de existência. Porque a de cima vai ser maior ou igual a zero e a de baixo somente maior do que zero. Então, 2 menos x maior ou igual a zero, tu passa 2 para o segundo membro. Ele passa negativo. Como o x está negativo, tu multiplica por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, ele fica positivo. E ao invés de maior ou igual, fica menor ou igual. Então, essa é a condição de existência da parte de cima. Agora vamos para a parte de baixo. A parte de baixo, que é o denominador, tem que ser maior do que zero. Só maior. Esse 1 passa para cá negativo. Pronto. Tu vai fazer a interseção dessa resposta com essa resposta. Então, botei aqui a reta 1, reta 2. Na reta 1, tem que ser menor ou igual a 2. Então, é bolinha fechada no 2. E risca para a esquerda. X maior do que menos 1. Como não tem um pauzinho embaixo, a bolinha é aberta. Então, você rajura para a direita. Então, qual é a parte pintada, a parte de vermelho nas duas retas? Não é no meio? Então, a resposta dessa função aqui, o domínio da função, será x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor do que x, menor ou igual a 2. Ou, que você irá encontrar em qualquer vestibular, é colchete virado para fora, que representa bolinha aberta, e colchete virado para o número, que representa bolinha fechada. Então, se você gostou, meu povo, deixa um like, compartilhe nossos vídeos, inscreva-se, certo? Abraço, tio Rafa.